31. Viver em outro mundo. Capítulo 423. Fala clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. Apenas quando Zhao Ai pensou sobre isso, a família Calci recebeu informação com relação do noivado de Zhao Ai e Megan. Sua resposta inicial foi surpresa e imediatamente foi seguida por raiva. A família Calci era experiente com relação aos seus membros, então naturalmente eles entenderam o que Smith queria fazer. Smith queria garantir a vida de Zhao Ai. Você tem 2 tentativas. Bônus de 150% até R$ 7.500. Girar. Pare e mate. Inicialmente eles queriam desconsiderar o noivado e continuar com seus planos. No entanto, após uma nova consideração eles não queriam ter uma desavença com Smith. Embora Smith fosse um membro da família, ele era fortemente independente. Se eles realmente fizerem Smith se distanciar da família, eles definitivamente perderiam uma grande parte da sua renda. Além disso, a família entendeu o noivado de Megan e Zhao Ai. Ele agora estava do mesmo lado que eles. Isso era equivalente a ganhar mais força. Para a família, isso era bom. Embora os ancestrais tivessem ordenado que as mulheres da família não pudessem ser casadas por benefícios, para famílias como a família Calci, esse tipo de situação raramente aconteceu. Não importa que tipo de casamento eles fizeram, sempre estará relacionado com políticas. No final, o casamento inadvertidamente traria benefícios. Megan estava em boas graças com a família. Ela era sua preciosa princesinha. Naturalmente, as pessoas da família não queriam casá-la como uma ferramenta. Mas ao mesmo tempo, a família tinha preocupações sobre com quem Megan estava se casando. Em todo caso, eles precisavam encontrar um terreno comum. Do seu ponto de vista, a identidade de Zhao Ai não era válida de se casar com Megan. Mas se a família não reconhecesse seu noivado, as pessoas perderam a fé e então ao mesmo tempo, eles se tornariam um alvo de riso entre os nobres. Similarmente, a reputação de Megan seria arruinada. Mas eles realmente não podiam apenas engolir esse resultado. No final, o patriarca da família, o pai de Smith, Randolph Calci, não podia mais ficar sentado. Então ele decidiu ir para a cidade Água Celestial e pessoalmente conhecer esse Zhao Ai. Embora Randolph fosse o patriarca, ele também era uma pessoa, e ele amava Megan. Então ele queria ir para a cidade Água Celestial ver que tipo de pessoa Zhao Ai era e ver como ele lidaria com a situação. Desde que ele ouviu o nome de Zhao Ai até agora, ele não tinha visto o rosto de Zhao Ai. Ele só decidiu a sua impressão do jovem baseado nas informações de seus subordinados, assim como Bill, Smith e Joan. Entretanto, essas pessoas tinham impressões diferentes de Zhao Ai. De acordo com Bill, Zhao Ai era um mago divergente muito bom. Além disso, ele também tinha muitos negócios que poderiam fazer dinheiro. A avaliação de Smith ele era alta também. De acordo com Smith, ele era uma pessoa muito esperta. Além disso, sua habilidade de liderança era muito forte. Mais importante, sua força é incomensuravelmente profunda. Joan, por outro lado, naturalmente não colocou uma boa palavra em nome de Zhao Ai. De acordo com Joan, Zhao Ai era uma pessoa muito arrogante e dominadora, um vilão que era ignorante quanto à ação apropriada a ser tomada. Depois de combinar todas essas descrições, Randall pensou em Zhao Ai como um homem arrogante e ambicioso. Foi por isso que ele decidiu lidar com ele. Mas agora Smith tinha mostrado sua mão, Randall foi colocado em uma situação embaraçosa. Ele tinha que parar a família de enviar-no nos níveis para lidar com Zhao Ai, já que ele precisava conhecer esse homem por conta própria quando ele chegasse na cidade Água Celestial. Neste momento, Charlie também recebeu a informação. Após recebê-la, ele estava contente. Então ele sentiu que algo estava errado. Ele sabia que Zhao Ai estava em conflito com Joan da família Calci não muito tempo atrás. Então como ele chegou à situação de se casar com a princesa da família Calci? Charlie estava muito familiarizado quanto à família Calci. Ele era alguém que estava lutando pelo trono, então é claro que ele era bem informado sobre os velhos nobres do império. E quanto a Megan, ele também sabia sobre ela, era impossível não saber. Ela era a preciosa princesa da ameixa doce da família. Foi por isso que quando Leon Eart fez um movimento contra Megan no passado,
Charlie sabia que ele não viveria muito. A família Calci não permitiria. Então de repente, Zhao Ai inesperadamente ficou noivo de Megan. Isso fez Charlie sentir admiração. Ele queria saber o que estava acontecendo. Então ele enviou uma carta para Trezebo a fim de verificar. Trezebo também estava confuso. Apenas um dia antes, Zhao Ai estava muito ansioso para deixar a cidade Água de Jade, e de repente ele ficou noivo de Megan. Isso deixou Trezebo extremamente surpreso, julgando a expressão de Zhao Ai quando ele partiu. Não parecia que ele estava indo ficar noivo. No quinto dia depois que Zhao Ai chegou na cidade Água Celestial, Randolph chegou. Ele veio secretamente dessa vez. Ele não queria ser demasiado conhecido. Apenas quando ele desembarcou do navio, ele viu que Smith e Peel já estavam esperando por ele no pier. Quando ele olhou para as pessoas que vieram recebê-lo, ele não viu figura de Megan, nem viu Zhao Ai. Seu rosto ficou sombrio enquanto ele olhava para Smith. Onde está Megan? Smith rapidamente respondeu. Ela foi para o mar 3 dias atrás. O pequeno Ai tinha algo para fazer, e Megan queria acompanhá-lo, então ela foi junto. Randolph bufou. Ele olhou para Smith e disse, vamos ir para a mansão conversar. Então eles subiram na carruagem e foram para a mansão do Lorde da cidade. Após chegar na mansão, eles entraram na sala de estar. Smith pediu para Randolph se sentar antes de acenar sua mão para ordenar a todo mundo exceto Peel para deixar a sala. Smith e Peel há muito se prepararam para esse dia, então eles calmamente permaneceram ali e esperaram por Randolph liberar sua raiva. Quando Randolph viu que os dois estavam agindo como porcos mortos que não estavam com medo da água fervente, sua raiva não podia deixar de se agravar ainda mais. Mas ele suprimiu sua raiva e então olhou para Smith e Peel. Fale, como isso aconteceu? Por que Megan ficou noiva de Zhao Ai? Porque eles não esperaram eu chegar. Eles realmente ousaram não me ver. Smith calmamente respondeu, porque Megan gosta de Zhao Ai. Portanto, eu apenas permiti a Zhao Ai ficarem noivos. Quanto ao porquê deles irem ao mar, era porque o dia de graças a Deus está se aproximando rápido, e Zhao Ai já tinha feito um encontro com Charlie para lhe dar um conjunto de carregamentos anteriormente. Por isso então eles precisavam partir mais cedo. Randolph olhou para Smith e bufou. O quê? Desde que você agora é velho e bem estabelecido, você agora pode ignorar as minhas palavras? Você sabia que eu já dei o comando para lidar com Zhao Ai, mas você realmente noivou ele com Megan. O que você está pensando? Você ainda é da família Calci. Por que você decidiu nos trair? Smith olhou para Randolph calmamente e disse, naturalmente, eu ainda sou uma pessoa da família. Eu fiz isso pela família. Megan era minha filha mais amada. Você acha que a filha que eu amo muito iria apenas se casar, sem nem mesmo uma cerimônia com Zhao Ai, apenas por nada? Foi você quem me forçou. No final de seu diálogo, Smith estava quase rugindo. Randolph olhou para Smith e disse friamente, bom, você até mesmo ousou gritar comigo. Você disse que você está fazendo isso pela família? Como isso poderia ser bom para a família? Smith olhou para Randolph friamente também. É claro que é bom para a família. Você não deveria tratar Zhao Ai desse jeito. Se você fizer, os outros membros da Liga dos Magos Negros não pensariam bem de nós. Você realmente quer dissolver a Liga? Você quer fazer os Magos Negros dispersarem, somente para serem limpos pela Igreja Radiante? Randolph retorquiu, o que você sabe? Eu estou fazendo isso para lutar contra a Igreja Radiante. Enquanto nós unirmos todos os Magos Negros sob a nossa família, então nós também teremos a força para lutar contra a igreja. Smith parecia não ouvir. Ele então deu sua resposta. É isso? No passado, quando a igreja radiante não nos suprimia, nós também não tentamos isso? O que aconteceu? Aqueles magos negros nos ouviram. No final, o que nós fizemos foi dificultar as pessoas de aprender a profissão, fazendo os nossos números ficarem cada vez menores. E quando a igreja radiante finalmente quis lidar conosco, a profissão de mago negro quase foi exterminada. É isso que você chama de união? O rosto de Randolph estava atualmente muito feio. Ele sabia sobre o assunto passado. Mas ele pensou que desta vez seria diferente. Com o plano fornecido por Zhao Ai, ele sentiu que os magos negros estavam ao caminho do topo. Naquele momento, a família Calci alegremente assumiria sua liderança. Isso iria fazer a força da família quase tão grande quanto a Igreja Radiante. No entanto, quando ele pensou sobre isso,
Randolph não podia deixar de ficar envergonhado. O método foi dado por Zawai, e agora eles estavam realmente planejando lidar com ele. Smith olhou para Randolph e disse, você está pensando que com a ideia de Zawai, a profissão de mago negro cresceria explosivamente. Assim nesse caso, mesmo se você matar alguns magos negros aqui e ali, então não seria grande coisa. É isso que você está pensando? Quanto tempo você acha de treinamento mago negro levaria? 20, 30, 40 anos? Você sabe o que vai acontecer em 20 anos? Sim, com a ideia de Zawai, magos negros com certeza aumentariam exponencialmente, mas foi sob a premissa de que todas as escolas do Império Rosen estivessem produzindo magos negros. Se você realmente tiver sucesso em colocar todos os magos negros sob a influência da nossa família Calci, então o poder da nossa família realmente aumentaria. Mas neste momento, o que nos diferenciaria da Igreja Radiante? Porque a Igreja Radiante estava sendo suprimida. Porque desapareceu do Império Rosen. Você quer transformar a família numa segunda Igreja Radiante? Mesmo se a Igreja fosse suprimida no Império Rosen, ainda teria sua influência fora do Império. Mas e quanto a nós? O que aconteceria se nós formos suprimidos pela aliança de todos os nobres do Império? Nós partiremos. Não se esqueça, além dos Império Rosen, o mundo lá fora pertence à Igreja Radiante. As palavras de Smith fizeram Randolph transpirar. Seu plano foi como o que Smith disse, essencialmente transformando a família numa segunda Igreja Radiante. Mas ele de fato esqueceu que a família Calci ainda era só uma grande família nobre do Império. Haviam também grandes famílias nobres como eles, assim como a família imperial que estava acima. Se eles realmente se tornassem outra Igreja Radiante, então eles estariam ameaçando o reinado da família imperial. O que aconteceria então? Os outros nobres irão apenas deixá-los ir? Se aqueles grandes nobres se juntarem e suprimirem a família, o que eles poderiam fazer? Além do Império Rosen, a influência da Igreja Radiante lá fora era esmagadora. Se eles deixassem o Império Rosen, então a Igreja Radiante com certeza os atropelaria. Antes, Randolph admitiu que ele estava maravilhado pela sua vitória. Afinal de contas, ele era o patriarca de uma grande família. Ele experimentou os altos e baixos da família. Agora que ele ouviu os pensamentos de Smith, ele ficou sóbrio e avaliou os prós e contras. No final ele tinha que reconhecer o que Smith disse. Ao mesmo tempo, como um patriarca, Randolph sabia que a família imperial não permitiria a presença de um poder que poderia ameaçar seu reinado. O mesmo era verdade com os outros grandes nobres. Se ele realmente fizesse o que planejou, então ambos, a família imperial e os grandes nobres se juntariam para suprimir a família. Smith olhou para o seu pai e soube que ele estava pensando nas coisas. Então Smith apenas ficou ali quieto. Ele acreditou que seu pai entenderia. Se ele não conseguisse entender, então ele não merecia ser o patriarca da família Calci. Depois de algum tempo, Randolph soltou um longo suspiro e disse, mesmo se você estiver correto, você tem que casar Megan com Zawai? No final, o que ele realmente tem? Após ouvir que Randolph tinha de alguma maneira se acalmado, Smith se sentiu aliviado. Ele sabia que Randolph estava convencido. Ele imediatamente deu sua resposta, pai, eu fiz pela família. Se nós realmente enviarmos um nono nível para lidar com Zawai, então eu temo que nós teríamos problemas. Eu estou com medo de que o nono nível possa não ser capaz de retornar. Randolph encarou antes de sua expressão mudar. Ele olhou para Smith e disse, você sabe do que está falando. Aquele é um especialista do nono nível. Você realmente acha que Zawai é tão forte? Smith forçou um sorriso e disse, eu não sei se ele realmente é forte. Mas Zawai me disse que contanto que você não envie 5 especialistas do nono nível, então aqueles nonos níveis não seriam capazes de retornar. E mesmo se nós enviarmos 5 nonos níveis, ele estava confiante de que ele poderia escapar. Randolph bufou. Você realmente ficou aterrorizado apenas ouvindo ele. Você realmente acredita no que ele disse? Smith sorriu rigidamente e disse, eu acredito nele, pai. Você sabe quanto tempo ele levou para viajar da cidade Água de Jade para a cidade Água Celestial? Somente algumas horas. Ele voou tão rápido. Mesmo falcões comuns não são tão rápidos. A maioria dos nonos níveis podem voar tão rápido. Por causa disso, eu acredito em suas palavras. O rosto chocado de Randolph olhou para Smith e disse, você tem certeza? Ele realmente é tão rápido. Smith sorriu.
Se você não acredita em mim, você pode perguntar ao tio Pio. Pio assentiu e disse, patriarca, é verdade, Zhao Ai de fato é muito rápido. Nós colocamos uma pessoa dentro da cidade Água de Jade especificamente para vigiar Zhao Ai. Contanto que Zhao Ai aparecesse na cidade Água de Jade, aquela pessoa imediatamente nos enviaria uma carta. 6 dias atrás, Zhao Ai chegou na cidade Água de Jade pela manhã. Depois nós recebemos sua carta. Nós então rapidamente mandamos uma águia de sangue entregar uma carta para Zhao Ai, lhe dizendo para se apressar para a cidade Água Celestial o mais rápido possível. Quando a águia de sangue com sua resposta chegou na cidade Água Celestial, Zhao Ai também chegou. Viver em outro mundo. Capítulo 424. Quando Randolph ouviu o que Pio disse, ele não pôde deixar de franzir a testa. Levaria várias horas para um falcão de vento voar da cidade Água de Jade para a cidade Água Celestial. Mas depois que Zhao Ai recebeu a carta, ele inesperadamente chegou junto com a águia de sangue, e isso o deixou extremamente surpreso. Ele também tinha visto a águia de sangue que Zhao Ai deu para Smith. Ela era muito bonita, quer se trate de força de batalha ou velocidade, era muito melhor do que um falcão de vento. No entanto, Zhao Ai na verdade chegou na cidade ao mesmo tempo que a águia. Um feito como esse era extraordinário. Você tem 2 tentativas. Bônus de 150% até R$ 7.500. Girar. Parimat Smith olhou para a aparência de Randolph e disse, pai, eu ouvi alguns rumores vindo da família Shelley. Dizia que ele é um mago espacial, mas eu não sei se é verdade ou não. Randolph não conseguiu permanecer sentado. Ele imediatamente se levantou e disse, mago espacial? Você tem certeza? Smith assentiu. A família Shelley emitiu uma ordem de silêncio com relação a isso. Não importa quão difícil eu tenha tentado investigar, eu não consegui uma evidência definitiva. Randolph andou em círculos 2 vezes. Se ele realmente for um mago espacial, então ele com certeza é digno de Megan, mas qual é a sua identidade? Eu nunca descobri sobre isso. Como você pode ter certeza em deixar Megan com tal pessoa? Smith forçou um sorriso e disse, pai, eu já conheço a sua identidade. Embora eu apenas saiba sobre isso, eu não deveria estar errado. Randolph disse, você descobriu. Como isso é possível? Quase todas as grandes famílias no continente estavam determinados a descobrir, mas voltaram com nada. Como você conseguiu descobrir? Smith sorriu e disse, eu na verdade não descobri, o próprio Zhao Ai nos contou. Antes dele ficar noivo de Megan, eu lhe perguntei o seu antecedente. E ele concordou em nos dizer. Randolph olhou para Smith e franziu a testa. Então o que é? A sua identidade é especial? Ele pertence a uma família oculta ou um grande poder? Smith balançou a sua cabeça. Nenhum desses. Desde o começo, nós estávamos olhando para a direção errada. Ele não pertence a nenhuma família ou grande poder. Seu sobrenome é Buda, formalmente conhecido como Adam Buda e agora ele mudou seu nome para Zhao Ai Buda. Randolph encarou. Então seus olhos se alagaram. Buda. Você está falando sobre o Lorde das Terras Negras? Aquela família Buda. Smith assentiu. Certo, o Lorde das Terras Negras, a família Buda. Essa era a razão do porquê ele primeiro apareceu na Fortaleza Montenegro. Foi por isso que suas ações aconteceram no Ducado de Purcell. Randolph assentiu, e então sua expressão mudou. Seu bastardo, se ele realmente for da família Buda, então ele não bebeu água de nada. Como você pode deixá-lo se casar com Megan? Você está insano? Smith olhou para Randolph e suspirou. Quando olhou para a aparência do seu pai, parecia que ele estava olhando para si mesmo. Naquela hora, quando ele descobriu sobre a identidade de Zhao Ai, sua reação foi exatamente a mesma que a de Randolph. No entanto, ele ainda precisou responder à pergunta de seu pai. Então ele sorriu e disse, se Zhao Ai ainda tivesse a toxina da água de nada, então como eu poderia possivelmente lhe dar Megan? O veneno no seu corpo já foi resolvido. Randolph respondeu, resolvido? Realmente. Smith assentiu, de fato, eu fiz ele demonstrar magia, assim como o Ki de batalha. Agora, sua magia alcançou o 8º nível, seu Ki de batalha também alcançou o 8º nível. Mas já que ele não praticou suas artes marciais tão bem antes, ele pôde somente combater um 7º nível comum em batalha. No entanto, ele é realmente um mago de múltiplos elementos, e ele é habilidoso neles também. Ele também pode fazer magia combinada.
De acordo com os meus cálculos, sua força de batalha atual o tornaria invencível contra aqueles abaixo do nono nível. Randolph encarou Smith. Você está falando sério? Ele é realmente um mago de múltiplos elementos com todos os elementos. Cultivação dupla de magia e de batalha. Que tipo de encontro afortunado ele vivenciou? Smith sorriu rigidamente e disse, eu também quero saber, mas ele não concordou em me dizer. Talvez ele diga a Megan mais tarde. Ele não poderia apenas dizer a qualquer um que ele não consegue confiar de verdade. Randolph franziu suas sobrancelhas. Ele é muito cuidadoso, mas isso é bom também. Sua decisão dessa vez é verdadeiramente correta. Eu não esperava que esse garoto fosse tão forte. Se nós realmente continuássemos causando problemas a ele, então nós certamente sofreríamos uma grande perda. Mas para esse jovem roubar a minha neta de mim, eu definitivamente não vou perdoá-lo. Smith sorriu. Pai, você deve saber que por causa das nossas ações anteriores, Zhao foi empurrado para o príncipe Charlie. Isso vai afetar a nossa família? Randall pensou por um momento e então balançou a sua cabeça. Eu acho que não. Zhao ainda está noivo com Megan, não casado. E mesmo se eles estiverem casados, ele ainda é primariamente um membro da família Buda, não da família Calci. Então não deve nos afetar. Apenas preste atenção para não ficar muito próximo de Charlie. Smith assentiu e olhou para o tempo enquanto ele dizia, pai, já está ficando bastante tarde. Vamos ir comer algo, certo? Zhao me disse que ele retornaria no instante. Eu acho que é melhor você ficar na cidade Água Celestial por um tempo se você quiser ver Zhao. Randall pensou por um momento e assentiu, tudo bem, eu não tenho visto Megan por algum tempo. Então eu vou ficar aqui por algum tempo. Smith assentiu, então ele levou Randall para o salão de jantar junto com Pio. Mas eles não pensaram que neste momento, Zhao estava ainda para a tribo do Camarão da Rocha. Entretanto, Zhao ainda estava indeciso em dizer a Megan sobre o espaço. A situação de Megan era diferente da de Laura e Meg. Laura teve uma desavença com a sua família e não podia retornar. Além disso, Meg sempre esteve com ele, então sua lealdade não era um problema. Portanto, Zhao podia ficar tranquilo em lhes dizer sobre o espaço. Mas Megan era diferente. Permanecendo atrás dela estava uma grande família nobre. Uma família que se classificou como uma das famílias mais poderosas no continente. Além disso, Megan ainda tinha um bom relacionamento com o seu pessoal. Ela era extremamente favorecida pela família, então ela ainda tinha sentimentos profundos em sua direção. Se Zhao dizer a Megan sobre o espaço, então ele temia que Megan diria a Smith se ele alguma vez perguntasse. Então o maior segredo de Zhao seria exposto ao mundo de fora, e Zhao não queria que isso acontecesse. Desde que ela era jovem, essa era a primeira vez que ela tinha saído tão longe no mar. Quando Megan ainda estava na família, ela principalmente ficou ao longo do rio e raramente no mar. Adicionalmente, a família não a incluía em seus negócios, então ela estava na maior parte apenas andando em navios próximo da linha costeira. Era a primeira vez que ela viajou tão longe. 2 dias depois que eles partiram, Megan ainda estava muito excitada. Mas no terceiro dia, ela se tornou bastante entediada. Além do mar e das pessoas no navio, dificilmente havia algo para ver. Zhao e os outros já estavam acostumados a Megan estando no navio, então eles não entraram no espaço durante o dia. Eles precisavam esperar até a noite antes de entrar no espaço. De manhã, eles podiam apenas jogar por aí no navio. Na realidade, o navio era muito grande, então haviam muitas coisas para brincar por aí. Mas porque Zhao e os outros estavam acostumados ao navio, eles apenas conversaram pacificamente enquanto bebiam algum chá e comiam, inconscientemente fazendo o tempo passar. Já era o terceiro dia depois que eles deixaram a cidade Água Celestial. Megan estava atualmente se sentindo entediada, ela apenas ficou no convés, observando o mar silenciosamente com uma carranca no seu rosto. Neste momento, Laura viu a carranca de Megan, ela imediatamente caminhou e perguntou, Megan, por que você parece tão infeliz? Você sente falta de casa? Megan se virou para olhar para Laura e disse, eu realmente não sinto falta de casa, é apenas que eu estou me sentindo bastante entediada no mar. Nós podemos apenas ficar dentro do navio, é muito entediante. Laura deu um sorriso e disse, nós realmente não temos outra escolha, isso é como o mar é. Nós ainda temos 7 dias de viagem antes de chegarmos no nosso destino. Megan rolou seus olhos e disse,
Eu temo que eu não permaneça sã nesse ponto. Isso é terrível. Eu não acho que eu seria capaz de superar o tédio. Laura sorriu e disse, se você realmente não puder aguentar mais, apenas faça algo divertido por si mesma. Existem livros no navio. Nós também podemos conversar. Você pode aprender a como cozinhar. Se isso não for o bastante, nós podemos pescar. Se você sempre pensar sobre o tédio, então você realmente ficará entediada. Megan sorriu e disse, tudo bem, então você deve me ensinar bem. Eu quero aprender a como cozinhar. Laura sorriu e disse, nós não podemos agora. Ainda não é a hora da refeição. Na verdade, algumas vezes não é tão entediante. Haveria momentos que nós encontramos alguns piratas e podemos enfrentar um ataque. Aqueles tempos foram os mais excitantes. Balistas atirando flechas, canhões mágicos rugindo, aquilo realmente estimula seus sentidos. Megan sorriu rigidamente e disse, eu realmente não consigo entender como que poderia ser interessante. Eu prefiro estar entediada do que ser atacada. Laura sorriu, fique tranquila, eu estou apenas falando sobre isso. Não é necessário que algo vai acontecer. Especialmente desde que nós temos um navio encouraçado de 5 mastros, não haveriam muitos piratas que nos atacariam. Piratas geralmente atacam navios de 3 mastros. Neste momento, Zhao Ai saiu. Ele olhou para as duas e disse, qual é o problema? Sobre o que vocês duas estão conversando? Zhao Ai também entendeu que Megan estava provavelmente infeliz. Na verdade, ele não estava preparado para levar Megan para o mar dessa vez. Mas ele não tinha meios de recusá-la de se juntar a eles. Então ele podia apenas trazer Megan junto. Ele não esperava que Megan não fosse capaz de se adaptar à vida no mar. Tinha somente sido 3 dias. Megan olhou para Zhao Ai e disse, irmão Ai, você não está entediado? Não existe nada no mar, somente alguns pássaros do mar passam ocasionalmente, ou talvez um navio. Além disso, você tem uma tripulação de mortos-vivos. Isso não é ainda mais cansativo? Viver em outro mundo. Capítulo 425. Zhao Ai sorriu fracamente e disse, um pouco entediante, mas existem vantagens em ter uma tripulação de mortos-vivos também. Eles não trairão você, eles não precisam de nenhum salário, e além disso, eles não vão nos incomodar. Isso não é ótimo? Megan fez beicinho e disse, realmente? Por que eu não posso ver isso? Irmão mais velho Ai, que tal você me dizer sobre a sua vida? O que aconteceu com a família Buda depois de ser concedido as terras negras? Você tem 2 tentativas. Bônus de 150% até R$ 7.500. Girá. Parimates Awais sorriu amargamente. Muita coisa aconteceu depois que a família Buda foi enviada para as terras negras. Mas a maioria daqueles assuntos estavam relacionados ao espaço. Se ele dissesse a Megan sobre aquelas experiências, então ele só poderia expor o espaço. E Zhao Ai não queria enganar Megan, então ele não sabia como prosseguir daqui. Quando Laura viu Zhao Ai cair em uma situação embaraçosa, ela inseriu, nós podemos falar sobre isso depois. Megan, vamos ir cozinhar. Nós temos que deixar o irmão Ai provar a refeição que nós criamos hoje. De qualquer maneira, nós precisamos chamar a Megan, senão o irmão Ai seria envenenado por nós. O interesse de Megan foi despertado quando ela ouviu Laura. Então ela sorriu e seguiu adiante. Então as 3 mulheres foram para a cozinha. Quando Zhao Ai viu as costas das 3, ele falou para Bloqueade que estava do seu lado. Bloqueade, o que você acha? Eu devo dizer a Megan sobre o espaço? Bloqueade sorriu e disse, isso depende do jovem mestre. Mas se você pensar sobre isso, mesmo se o espaço for exposto, haveriam somente alguns poderes no continente que ainda poderiam ser uma ameaça para nós. Com os numerosos mortos-vivos dentro do espaço, nós temos vantagem numérica contra qualquer um. Se nós realmente não pudermos suportar, nós podemos apenas escapar para a pradaria dos homens-fera. Zhao Ai sorriu fracamente e disse, sua ambição não é pequena, mas o que você disse está certo. Agora, nós não precisamos temer ninguém. De qualquer forma, se eu não confiar nela, então eu não deveria ter ficado noivo dela. Bloqueade sorriu e disse, eu realmente não entendo muito sobre essas coisas. O jovem mestre pode fazer isso por conta própria. Zhao Ai olhou para Bloqueade e sorriu. Enquanto nós estamos aqui, você e o Bloqueade já são velhos o bastante para se casarem. Eu vou ir discutir com o vovô Green. Vocês dois não podem apenas estar solteiros a sua vida inteira.
Você precisa de uma mulher para cuidar de você. Quando Bloquear ouviu Zhao Ai, seu rosto não conseguiu deixar de ficar vermelho enquanto ele dizia: Jovem mestre, você realmente gosta de fazer piadas. Eu já estou bastante feliz servindo o jovem mestre junto com Bloquead. Zhao Ai sorriu. Me servir e estar casado são dois assuntos diferentes. Você pode estar casado e ainda me servir. Parece que eu realmente tenho que dizer isso para o vovô Green. Depois que o grupo teve o seu almoço, eles foram ter uma soneca à tarde. À tarde, Zhao Ai praticou ki de batalha e técnicas de combate no navio. Ao lado, Mega estava ensinando Megan a como usar magia para lutar. Embora Megan fosse uma maga de água do 5º nível, enquanto também tinha boas habilidades mágicas, sua experiência prática não era boa, então Meg foi em frente para guiá-la. Mas Zhao Ai entendeu que esse tipo de orientação só podia levar Megan por enquanto. O que ele precisava era de experiência de combate real. Quando comparado prática com combate real, a atmosfera entre os dois era completamente diferente. Havia muitas pessoas que eram muito dotados em treino, mas eram idiotas completos no campo de batalha. Eles seriam mortos porque eles não poderiam se adaptar ao ambiente do campo de batalha. Eles ficariam com medo de ataques inimigos, fazendo sua capacidade de combate geral cair para aproximadamente 20%. E isso era fatal para um guerreiro. No anoitecer, quando Megan tinha ido dormir, Zhao Ai e os outros foram para o espaço. Gren e Kun já estavam esperando por eles lá dentro. Depois que Zhao Ai praticou suas artes marciais, o grupo entrou na sala de estar e se sentou. Então Zhao Ai se virou para Gren e disse: Vovô Gren, eu quero dizer para Megan sobre o espaço. Gren olhou por um momento antes dele franzir as sobrancelhas. Por que você subitamente mencionou isso? Nos últimos dias, você estava certo de que você não diria o seu segredo, com medo de que Smith e a família Calci descobrisse. Zhao Ai assentiu: é verdade. Se eu dizer a Megan sobre o espaço, então a família Calci pode descobrir. Mas se eu não disser a ela, então eu sinto de que eu poderia estar sendo injusto. Se eu não confiasse em Megan, então eu também poderia não concordar com o noivado. Após pensar sobre isso, eu realmente acho que isso é injusto com Megan. Gren assentiu, mas não disse nada. Neste ponto, Kun franziu a sobrancelha e disse: está tudo bem? Se nós fizermos isso, então nós precisamos pensar sobre o que vai acontecer se o continente ficar sabendo. Incluindo a família Calci, também haveriam muitos grandes poderes no continente, que ficaria interessado. Você deve saber que existe ganância sem fim nesse mundo. Zhao Ai assentiu: eu também sei disso. Mas atualmente, nós não precisamos temer a força da família Calci. Se nós realmente não pudermos aguentar, nós podemos só acabar com eles. Quando Gren ouviu Zhao Ai, ele não podia deixar de franzir suas sobrancelhas enquanto dizia: em todo caso, podemos nos tornar o inimigo do continente inteiro. Então nós não vamos ter nenhum lugar dentro dele. Zhao Ai suspirou: eu também sei, mas o continente coloca importância na força. Nós atualmente somos muito fortes, mas agora muitos não sabem, fazendo esses pequenos problemas chegarem a nós. Mas se nós mostramos nossa força, então eles naturalmente não desapareceriam. Gren franziu as sobrancelhas, obviamente sem aprovar a proposta de Zhao Ai. Mas ele pensou que o pensamento de Zhao Ai estava correto. Se a família Calci soubesse que eles tinham a força para lutar contra um especialista do 9º nível, então eles poderiam não ameaçar Zhao Ai com o que eles acabaram de fazer. No entanto, Gren ainda pensou que isso não era uma abordagem segura. Os 9º níveis em seu grupo ainda eram poucos. Se eles fossem lutar contra todas aquelas pessoas, então eles podem somente ser empurrados para as terras negras. Neste momento Kun disse: pequeno Ai, que tal você pegar aqueles 9º níveis no pântano do cadáver apodrecido? Nós já temos Kairi Zawen do nosso lado, então conseguir aqueles outros 9º níveis não deveria ser muito difícil. Se nós os pegarmos um por um, então nós podemos lentamente enfraquecer o seu poder da aliança de proteção da flor, e eventualmente, eles irão todos ser tomados por nós. Afinal de contas, eles são bestas mágicas, e se bestas mágicas entrarem no espaço, vai imediatamente tomar controle deles. Nós não devemos nem mesmo nos preocupar sobre eles nos traindo. Se nós os tivermos em nossas mãos, nós podemos estar no mesmo nível que os humanos, homens-fera, povo do mar, elfos e os anões.
Iríamos nos tornar uma existência formidável no continente. Zhao Ai congelou. Ele não pensou sobre isso. Porque eles estavam sempre pensando sobre a aliança de proteção da flor. Eles realmente esqueceram de levar em consideração que aquelas bestas mágicas têm seus próprios respectivos domínios, raramente indo entrar em contato com os outros. Se Zhao Ai pudesse subjugar aqueles nonos níveis, então sua força imediatamente seria elevada para entre os melhores no continente. Os olhos de Green se iluminaram. Se esse é o caso, então nós definitivamente poderíamos fazer. No entanto, agora não é a hora. Nós devemos esperar até mais tarde. Certo, jovem mestre, eu acho que você pode dizer a Megan sobre o espaço. Mas você tem que fazê-la prometer não divulgar para qualquer outra pessoa, não importa o que. Zhao Ai assentiu. Vovô Green, outro assunto, é sobre Bloqueade e Roqueade. Eles não são tão jovens mais, que tal prepará-los para se casar? Também tem o Shui. Eu acho que nós deveríamos encontrar uma companhia para eles. Eles não podem me servir enquanto são solteiros para sempre. Isso não seria injusto com eles. Green não disse nada. Foi Merine quem sorriu e disse, certo, a ideia do jovem mestre é muito boa. Os dois rapazes, Bloqueade e Roqueade, deveriam ter uma família. Shui mesmo ainda mais. Eles deveriam se casar. Os rostos de Bloqueade e Roqueade pareciam como um camarão cozido. Seus pescoços estavam vermelhos também. Mas Shui estava muito calmo. Ele se virou para Zhao Ai e Merine e disse, eu agradeço ao jovem mestre e a Madame Merine pelas boas intenções, mas eu já fiz um pacto de nunca casar a minha vida inteira. Zhao Ai encarou Shui por um momento antes de assentir gentilmente. Ele não falou mais. Ele sabia que Shui podia ter as suas próprias razões. Ele também temia que ele poderia ter feito Shui lembrar uma experiência dolorosa. Merine não perguntou mais, mas ela ainda olhou para Shui e suspirou. Tudo bem, você está livre para ter suas razões. Mas jovem mestre, eu acho que você precisa falar para Megan sobre o espaço amanhã. É apenas como você disse, já que você agora está noivo de Megan, então você deveria confiar nela. Senão você seria injusta com ela. Zhao Ai assentiu, então ele virou sua cabeça para Laura e Meg e disse, Laura, Meg, vocês estão bem com isso? Eu sinto que se eu deixar Megan de fora do assunto do espaço, então eu posso estar enganando-a. Laura sorriu e disse, é claro que nós estamos bem. Irmão Ai, você não sabe, mas nós há muito tempo queremos dizer para você sobre esse assunto. Se nós falarmos de sentimento, o nosso sentimento para com Megan é comparativamente melhor que o seu. Zhao Ai não podia deixar de rir. Se você diz isso, então eu fico aliviado. Realmente, eu sou bastante afortunado que eu tenho o favor de vocês garotas. E já que vocês todas estavam cuidando de mim, então eu quero que todas vocês se vejam igualmente. Eu espero que todas vocês se deem bem uma com a outra, senão a minha família Buda não teria um grande futuro. Laura sorriu e disse, fique tranquilo, nós não brigaríamos uma com a outra. Mas se você preferir uma de nós, então todas nós não ficaremos felizes. Nós agora somos um grupo. Zhao Ai não conseguiu deixar de rir mais alto. Gren e os outros também riram. Para ser honesto, com o noivado de Megan com Zhao Ai, Gren temia que Laura e Meg teria algum receio. Se o pátio traseiro de Zhao Ai estivesse em chamas, então a sua família Buda não se sairia muito bem. Kun suspirou por dentro. Ele sabia que Laura amava Zhao Ai demais. Senão, ela não faria essas considerações para ele. Mas Kun também sabia que Zhao Ai estava muito feliz com Laura. Não havia deliberação que ele não discutiria com ela. Kun podia até mesmo dizer que os sentimentos de Zhao Ai por Laura eram o mesmo que os sentimentos de Laura por ele. Viver em outro mundo. Capítulo 426. Na manhã seguinte, Megan acordou cedo. Embora ela tivesse estado no mar por 4 dias, ela ainda não estava familiarizada com dormir no navio. Isso deixou seu descanso de cada dia bastante impraticável. Essa também era a razão do porquê o humor de Megan não estava muito bom nesses dias. Se alguém não descansasse bem, então seu temperamento não seria bom. Era precisamente por causa disso que Megan estava muito deprimida nos últimos dias. Depois de se lavar, Megan saiu da cabine. Ela pensou em respirar a brisa do mar lá fora. Desta vez, ela saiu de sua casa sem trazer nenhum servo junto com ela. Mas Megan não estava arrependida, já que ela estava indo se casar com Zhao Ai.
Então ela deveria estar familiarizada com seu estilo de vida. Ela não queria que Zhao Ai a visse como uma jovem senhora que precisava de servos a todo momento para ajudá-la. Quando Megan chegou no convés, ela viu que Zhao Ai e Laura já estavam de pé. Megan rapidamente foi em frente e embaraçosamente disse: Irmão mais velho Ai, irmã Laura, vocês já estão todos de pé. Me desculpe por acordar tarde. Zhao Ai se virou para Megan e viu que haviam círculos escuros ao redor de seus olhos. Ele não podia deixar de se sentir muito apologético para com ela. Ele sorriu e disse: Qual é o problema? Não dormiu muito bem? Isso é normal para novatos no mar, sempre sentindo enjoo por causa da oscilação e da tremedeira. Ei! Megan sorriu rigidamente e disse: Eu realmente não sei. Eu já estou acostumada ao balanço desde que eu era jovem. Mas eu acho que se eu ainda ficasse aqui quando eu era jovem, eu ainda ficaria enjoada. Isso fez Laura e Zhao Ai rirem. Megan também riu, embora ela tenha passado dificuldade e tenha sofrido um pouco nos últimos dias. Ela também aprendeu muito com o grupo de Zhao Ai. Eles estavam trabalhando duro, perseverando e sendo otimistas. Era por causa disso que ela ainda podia brincar sobre este ponto. Agora Megan entendeu a coisa sobre Zhao Ai que atraiu. Era seu espírito otimista. Não importa o que acontecesse, Zhao Ai ainda estava otimista. A coisa mais importante sobre Zhao Ai era que ele se esforçava para seguir em frente não importa o que acontecesse. Isso parecia estar atraindo-a. Enquanto olhava para o rosto de Megan, Zhao Ai se acalmou. Ele olhou para Megan e severamente disse: Megan, agora que nós estamos noivos, você será uma pessoa da minha família Buda no futuro. Por causa disso, eu vou dizer a você o maior segredo da nossa família Buda. Eu espero que você mantenha esse segredo, mesmo do seu pai. Você pode fazer isso. Quando Megan ouviu o primeiro par de palavras, ela sentiu seu rosto ficar quente. Mas assim que ela ouviu as últimas, ela congelou e olhou para Zhao Ai, mas ela não concordou de imediato. Ela pensou quietamente sobre as palavras de Zhao Ai. Sim, ela agora estava noiva de Zhao Ai. E embora eles não tivessem se casado, o assunto já estava preparado. Ela vai se tornar uma pessoa da família Buda, não importa o que os outros pensavam sobre isso, e também não estava em sua mente deixar Zhao Ai. No entanto, ela também precisava levar seus parentes em conta, o que tornou difícil para ela. Seus sentimentos por Smith e Madame eram muito profundos. Então se ela quisesse manter um segredo da sua mãe e do seu pai, ela temia que ela seria incapaz de fazer isso. Vendo que Megan não respondeu de imediato, Zhao Ai não ficou nervoso. Pelo contrário, ele estava bastante contente que Megan não concordasse rapidamente. Isso significava que ela mantinha relacionamentos como algo importante, e também mostrou que seus sentimentos por Zhao Ai eram genuínos. Caso contrário, Megan poderia apenas concordar de imediato e quando ela retornasse, ela poderia simplesmente vender Zhao Ai. Zhao Ai olhou para Megan e disse: Megan, você deve saber que esse segredo é conhecido por Laura, Meg, e também todas as pessoas da minha família Buda conhecem. Já que você se tornou minha noiva, eu espero que você tenha o mesmo status que Laura e Meg. Se não, seria injusta com você. Ao mesmo tempo, eu acredito completamente em você. Se eu não acreditasse, então não seria bom no futuro se você se casar comigo. Eu espero que você possa levar essas palavras em consideração também. Quando Megan ouviu Zhao Ai, ela entendeu que Zhao Ai esperava que ela chegasse no mesmo status que Laura. Isso também significava que em seu coração, ela detinha o mesmo lugar que Laura e Meg. Esse fato deixou Megan feliz. Ela olhou para Zhao Ai e disse: Irmão mais velho Ai, você pode ter certeza, se você confia em mim desse tanto, então eu não desapontarei você. Eu vou proteger o segredo da família Buda, mesmo da minha mãe e pai. Zhao Ai olhou para o rosto de Megan e riu. Tudo bem, eu já me sinto aliviado de ouvir as suas palavras. Você está preparada? Porque você agora vai saber sobre o maior segredo da família Buda. Megan respirou fundo e disse: Eu estou pronta. Zhao Ai sorriu fracamente e fez uma intenção na sua mente. Megan sentiu um brilho de luz branca antes dela aparecer na frente da casa. Megan olhou para tudo na frente dele e pensou que ela devia estar na pradaria. Tudo ao redor era grama verde, e não longe da casa estava uma terra cultivada onde várias plantas foram plantadas. Mas o mais importante, era que ela não sabia como eles chegaram aqui. Eles não estavam no navio há pouco. Neste momento, Mei veio e abriu a porta da casa.
Assim que ela viu Megan, ela sorriu e disse: Megan, você está aqui? Entre rapidamente, o café da manhã já está preparado. Nós podemos conversar enquanto ao mesmo tempo comemos. A mente de Megan estava confusa enquanto Megan empurrava para casa. Quando eles chegaram na sala de jantar, Meg não serviu a refeição de imediato. Eles esperavam até Shui e os outros chegarem e também se sentarem. Esse era o costume de Zhao Ai. Quando não havia um evento especial, Shui e os outros jantariam com ele, conversando na mesa, aumentando seu sentimento um com o outro. Embora eles estivessem sob o pacto de sangue, e não eram permitidos trair Zhao Ai, porém, Zhao Ai não queria depender do pacto de sangue para sua lealdade. Ele esperava que Shui e os outros trabalhassem sinceramente para ele. Megan ainda estava confusa enquanto ela se sentava. Ela estava muito confusa vendo tudo isso. A casa estava bem para ela, mas o ambiente a deixou muito confusa. Neste momento, Zhao Ai também se sentou e sorriu. Megan, esse é o maior segredo da nossa família Buda. Laura, introduza Megan ao espaço. Laura não negou. Ela sorriu fracamente e falou para Megan sobre o espaço junto com suas várias propriedades místicas. Megan já havia esquecido de comer enquanto ela apenas encarava e ouvia Laura dizendo tudo, sobre as milhares de coisas mágicas que estavam no espaço. Laura também continuou falando por quase uma hora. Neste ponto, Zhao Ai e os outros já haviam terminado de comer. As únicas pessoas que ainda não comeram eram Laura e Megan. Quando Laura terminou, Megan não conseguia acreditar enquanto ela olhava para fora pela janela e dizia: Você quer dizer que esse lugar inteiro pertence ao irmão Ai? Aqui, o irmão Ai é um deus. Laura sorriu e disse: É como que você disse, tudo aqui pertence ao irmão Ai. E mesmo se ele for um deus aqui, ele é um deus da miséria. Por quê? Porque ele precisa pagar ao espaço por tudo. Além disso, ele precisa atualizar o espaço. Senão ele não seria capaz de usar seu potencial completo. Megan não entendeu tanto sobre isso, mas ela ainda murmurou: Tudo aqui surpreendentemente pertence ao irmão Ai. Incrível, isso é muito incrível. Vendo sua aparência, Laura não disse nada e apenas sorriu fracamente. Ela foi para a cozinha para esquentar a sua refeição. Ela tinha que fazer, senão elas não seriam capazes de comer. Depois de algum tempo, Megan se recuperou. Na verdade, era somente ela quem foi deixada dentro da sala de jantar. Laura estava ocupada na cozinha enquanto Zhao Ai e os outros estavam na sala de estar. Megan não foi para a sala de estar, ao invés disso, ela foi para a cozinha. Ela perguntou a Laura sobre as dúvidas que ela tinha sobre o espaço. Laura também foi paciente e respondeu todas elas. Logo depois, suas refeições já estavam preparadas, então as duas foram para a sala de jantar comer. Depois da refeição, elas foram para a sala de estar e viam Zhao Ai e os outros olhando para o monitor. A tela mostrava o estado do mar. Enquanto as várias imagens saíam do monitor, Megan estava novamente lembrando dos vários mistérios do espaço. Zhao Ai olhou para ela e sorriu fracamente. Megan, Laura já terminou de dizer a você sobre o espaço? Esse é o triunfo da nossa família Buda. Você deve saber sobre as boas coisas que eu tenho, certo? Aquelas foram as produções do espaço, ei. Eu posso dizer que sem o espaço, você não seria capaz de me conhecer. Megan assentiu para Zhao Ai. Irmão Ai, fique tranquilo, eu com certeza não vou mencionar o espaço para ninguém. Zhao Ai mostrou um fraco sorriso e disse: Muito bem, eu acredito em você. Megan, eu sei que você não tem descansado apropriadamente nesses dias, você por ir dormir dentro do espaço. Eu vou deixar Laura e Megan acompanhar você. O navio pode apenas navegar sem nós lá fora, mas eu ainda não consigo me sentir à vontade. Laura também disse: Está certo, nós não tivemos um bom descanso nesses dias também, então vamos dormir aqui. Megan, vamos ir ter um descanso. Então ela puxou Megan e saiu. Zhao Ai também levou Bloquead e os outros para fora do espaço, deixando as garotas sozinhas. As mulheres não foram para a cama de imediato, elas levaram Megan para ter um bom banho primeiro. Havia uma fonte termal no espaço, elas podiam apenas se banhar ali e relaxar. A fonte termal do espaço foi colocada embaixo da casa, onde era o antigo laboratório de carentes dele movê-lo para a fortaleza da Montanha de Ferro. Já que o porão não estava sendo usado, Laura sugeriu a Kaira a sua intenção de tornar o porão uma piscina de fonte termal. A piscina era fornecida com água corrente, pois havia uma nascente subterrânea na casa. Ao mesmo tempo,
Também havia uma saída na piscina, já que era difícil controlar a quantidade de água dentro do porão. No porão, não havia somente mesas de pedras e outros móveis. Kaye também poderia enviar algumas frutas e vinhos para Laura e as outras desfrutarem. Depois que o porão foi preparado, foi muito bem visto pelo grupo. Depois, Zhao Ai sugeriu dividir o lugar em duas salas, um para mulheres, e outro para os homens. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.